Então, que o nosso coração esteja receptivo e a nossa mente esteja alerta àquilo que Deus quer falar. Senhor, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor porque foi a tua mão que nos reuniu aqui. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, continua falando conosco. Na nossa singularidade, naquilo que cada uma de nós precisa ouvir da parte do Senhor, que o Senhor fale conosco. Que toda distração seja removida agora e que esse ambiente se submeta ao teu senhorio, Jesus Cristo, e que o Senhor ministre aos nossos corações, que a gente saia daqui mulheres diferentes, despertadas para obedecer e cumprir a tua vontade, e recomeçar segundo o teu coração, segundo os teus mandamentos, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar com vocês, queria compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração acerca de 3 mulheres. Abra sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 19. Se você tiver com uma pessoa aí perto de você, você pode compartilhar a sua Bíblia. Se não, fica ligado aqui comigo. Eu vou usar a linguagem NVI e eu vou ser o mais objetiva possível. Nós temos algumas leituras extensas, mas eu gostaria que você ficasse conectada e acompanhando comigo, se for possível. O capítulo 19 de Gênesis diz assim: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-na para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram ele que estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os retiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, mas o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena,
Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, uma fumaça como de uma fornalha. Vamos até aí. Agora você vai comigo para o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. E você também conhece essa história. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, e depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. 3 mulheres. Ruth, Noemi e a mulher de Ló. 3 mulheres abatidas por uma adversidade. A mulher de Ló estava acostumada a viver em Sodoma. Ela havia se adaptado àquele estilo de vida. Às vezes a gente acha tão absurdo
o que eles fizeram, o que aqueles homens, jovens e velhos, propuseram para Ló, falando: tira, que homens são esses aí na sua casa? Tragam eles para fora para que a gente possa abusar sexualmente deles. Quer dizer, o nível de perversidade, de impiedade daquela cidade era inominável, a ponto do próprio Deus estar disposto a destruí-la. E na conversa anterior com Abraão, Abraão ainda tenta negociar com Deus. Se achar até 10 homens justos, ele pouparia a cidade por 10 homens justos. Mas nem isso foi encontrado ali. Tamanha perversão, tamanha maldade, tamanha impiedade daquela cidade. Às vezes a gente, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, a gente se depara com algumas coisas que a gente fala: não acredito que eu estou vivendo para ouvir uma coisa dessa. Eu não acredito que esse absurdo esteja acontecendo. Mas, gente, a medida da impiedade ainda não alcançou. Aquilo que vem aí ainda vai ser um pouco pior. Mas o quanto que o nosso coração está conformado a isso? Por que que a mulher de Ló olhou para trás? O que que levou uma mulher que vivia com um homem que tinha temor de Deus, era sobrinho de Abraão, sabia da aliança que Abraão tinha com Deus? O que que levou essa mulher a viver naquela sociedade, e na hora que ela tinha que sair, e ela sabia que Deus iria destruir aquela cidade, o que levou ela a se voltar para trás? Era uma oportunidade de recomeço, mas ela ficou presa a algo que ela tinha vivido. Será o quê que aconteceu naquela cidade? Será que ali eles prosperaram financeiramente? Será que ali ela tinha construído posses, casa? O que estava prendendo a mulher de Ló a ponto... E Ló também hesitou. O texto que a gente leu disse que ele hesitou, mas os anjos insistiram com ele por amor e misericórdia a Ló, mas por Abraão também. Por causa da vida de Abraão, da aliança de Abraão com Deus, Ló foi poupado. E toda a sua casa. E os anjos falaram: você tem mais alguém na cidade? Pega quem você tem na cidade, tira todo mundo daqui, porque o Senhor vai executar juízo sobre essa cidade. A mulher de Ló estava lá quando aqueles homens quiseram abusar dos anjos do Senhor que estavam na sua própria casa. Então o que fez ela virar para trás? Muitas vezes nós vivemos nessa terra e o Senhor está nos chamando para novos começos, para uma mudança de vida, para uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade, mas você está preso a alguma coisa. Alguma coisa que te parece precioso, mas é vão. Alguma coisa que parece riqueza, mas é palha. E quantas vezes nós estamos embaraçados numa vida meia boca, em cima, numa espiritualidade que fica em cima do muro. A gente toma a refeição da manhã com Deus e toma o café da tarde com o diabo. A gente vem na igreja, mas a gente está numa vida dúbia. E o Senhor está nos tirando do lugar de perversão, de impiedade, às vezes não geograficamente, como ele fez com Ló e sua família, mas ele está nos tirando espiritualmente, mudando a nossa visão, mudando a nossa mente, para que a gente seja sal e luz. Não nos conformemos com o tempo que a gente está vivendo. Mas não é isso que está acontecendo com muitos de nós. Essa pandemia não estourou aí porque Deus perdeu o poder, não. Deus não está medindo poder com Satanás, não, gente. Deus é criador, Satanás é criatura. Se isso está acontecendo, é porque Deus tem um propósito. Desperta a igreja do Senhor. O que mais vai precisar de acontecer na nossa nação, para nós dobrarmos os nossos joelhos, colocarmos a nossa boca no pó, em arrependimento diante de Deus. Senhor, tem piedade do Brasil, Senhor. Colocamos a nossa esperança onde não existe esperança, onde ela pode ser limitada pelos corações humanos. E desviamos os nossos olhos daquele que pode nos livrar, daquele que pode endireitar os nossos caminhos e daquele que ainda pode trazer uma grande colheita, avivamento e salvação sobre a nossa nação. Mas por que a gente está olhando para trás? Em que nós estamos enredados?
O que é precioso para você, que na verdade é palha que será queimada pelo fogo naquele grande dia? Tem uma música da Ludmilla que fala muito comigo. Ela não é muito conhecida, não é das mais conhecidas da Ludmilla Ferber, mas ela diz assim: você vive para os seus sonhos, você vive para você. E os teus sonhos te afastam de quem mais ama você. É preciso ter cuidado enquanto é tempo, pois o próprio tempo um dia mostrará, provará, se é pedra preciosa ou é palha. Muita coisa que se diz ter feito em nome do Senhor. É preciso abrir os olhos, sobretudo o coração, para não se perder de vez de Deus, para não perder a unção. Hoje é tempo de reconstruir o altar de comunhão com Deus, para poder ouvir a sua voz e discernir o que ele diz, o que ele quer, aonde ir. Hoje é tempo de se humilhar, de se arrepender, se quebrantar, para poder ouvir a sua voz e finalmente inaugurar um novo tempo. A música diz: se é pedra preciosa ou é palha. Se é prata, como é que é? A letra diz assim: se é ouro, prata, pedra preciosa ou é palha. Muita coisa que se diz ter feito em nome do Senhor. Vocês estão aqui em nome do Senhor. Vocês vieram aqui para receber algo de Deus, para alinhar o coração com dele. Amém, gente? É isso mesmo? Vocês não vieram aqui para ver a Camila, a Helena ou a Gabriela. Porque a Camila, a Helena e a Gabriela são apenas vasos de barro. Será que o nosso coração está alinhado com a palavra de Deus? Ou será que a gente está absorvendo algumas coisas que são do nosso tempo, da nossa Sodoma, onde a gente mora? A gente vem para a igreja, mas a gente continua tendo uma mentalidade carnal. A gente para de ir no show do Wesley Safadão, aí vem no culto para ver a Camila Barros, a Helena Tanuri e a Gabriela Rocha. Venha para ver o Senhor, venha para contemplar o Senhor, venha para adorar o Senhor. Só o Senhor é digno e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Esse espírito de idolatria tem que ser quebrado no meio do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque eu sou gente. Eu adoeço, eu honro os meus compromissos, mas algo pode me impedir de chegar. E aí, se eu impedir de chegar, não vou mais, que a Helena Tanuri não vai. Se você continuar com essa mentalidade, eu subo e você fica. Eu estou só desenhando um exemplo. A gente começa a admitir alguns pensamentos que o Senhor não aprova. Mas a gente acolhe. E foi pensamentos como esse: mas eu vou deixar a minha casa. Eu vou deixar o que eu construí. Eu vou deixar minhas roupas de seda. Não sei o que fez a mulher de Ló olhar para trás, mas teve alguma coisa que a impediu de recomeçar. E que a levou à morte. Veio uma pandemia, tantos de nós vivemos o luto. Quantos servos do Senhor voltaram para casa?
Quantos pastores e líderes foram recolhidos? Quantas igrejas enlutadas? Isso não pode ser em vão. O Senhor quer nos despertar, nos chamar de volta a olhar para Ele. Porque naquele grande dia, o fogo do Senhor vai consumir tudo. E muita palha vai queimar. Muita coisa que a gente faz pensando que é para o Senhor e na verdade é só para agradar o nosso próprio coração e alimentar a nossa carne, será queimado. Será que você hoje está como a mulher de Ló? O Senhor está mandando você romper com algumas coisas e recomeçar do jeito dele. Romper com relacionamentos que você sabe que são impiedade diante dos olhos do Senhor. Romper com aquele namoro impuro. Romper com as conversas fiadas ao redor da sua mesa que tem impedido dos seus filhos amarem o Senhor. Porque você cozinha o pastor na mesa do almoço de domingo e quer que seus filhos sejam crentes? Ahá. O Senhor está nos chamando para mudança. O Senhor está nos chamando para não olhar para trás. E a gente também encontra com outras duas mulheres, também abatidas pelo luto, como muitos de nós estamos hoje. Noemi saiu da sua terra, porque houve fome na terra no tempo dos juízes. E ela foi passar um tempo em Moabe, na expectativa de receber alimento. E por um tempo serviu, mas isso custou a vida do seu marido, a vida dos seus 2 filhos. Ela saiu feliz e voltou amargurada. E é tão interessante essas 2 mulheres aqui que também nos ensinam. E o que me faz olhar para elas é o que Noemi diz quando ela volta para o seu povo. Quando ela volta para a terra de Israel. Quando ela volta para Belém. Ela vem com Ruth. As 2 estavam recomeçando. As 2 estavam atingidas pela viuvez. E a viúva, gente, naquele contexto, é um contexto de total vulnerabilidade. Não é uma viúva como é uma viúva nos dias de hoje. Uma viúva hoje no Ocidente, ela pode trabalhar, ela pode empreender, ela tem muitas possibilidades. A mulher já é aceita no mercado de trabalho, as oportunidades se abrem para as mulheres. Mas não era assim naquele contexto cultural, naquele tempo e naquela mentalidade oriental. Então, uma viúva significava, ela estava à deriva, ela estava vulnerável, não tinha ninguém para cuidar dela. Elas não tinham filhos. Noemi perdeu os 2 filhos, que com certeza, com a viuvez do pai, os filhos cuidavam das esposas, Ruth e Orfa, e cuidavam também da sua mãe Noemi. Mas ela não apenas perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos. Então agora não só ela estava vulnerável, mas suas 2 noras também estavam vulneráveis. Por isso ela fala para as noras, voltem. Voltem para suas casas, vocês vão poder se casar novamente. Vocês ainda são jovens, não têm filhos, vocês vão poder casar novamente. Mas eu não. Eu vou voltar para minha terra e vou recomeçar. Mas como que Noemi foi recomeçar? Não me chamem Noemi. Noemi, gente, significa agradável. Pessoa agradável. Melhor que me chamem de Mara. E Mara significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. Como é que você se coloca diante do recomeço? Com o coração amargo
ou com expectativa do que Deus pode fazer. Eu acho tão interessante porque Noemi, ela rasga o coração, eu gosto da sinceridade dela. Ela está dizendo, ela está pondo para fora o que ela estava sentindo de fato. Mas perceba, ela estava com o coração amargurado contra Deus. Ela não estava só amarga com a circunstância. Durante 3 trechos ela falou, Todo-Poderoso está contra mim, o Todo-Poderoso me desgraçou, o Todo-Poderoso, por quê? Porque o marido e os filhos morreram. E diante do luto, diante da morte de alguém querido, é natural, é humano você questionar, Deus, por quê? Deus, por que foi fulano? Deus, por que foi o meu marido? Deus, por que foi o meu filho? Mas essa amargura, ela precisa ceder. E ela precisa confiar. E todos os anos que Deus deu a Noemi, e todos os anos de casamento que ela desfrutou, e os filhos que ela pôde ter, e os filhos que Deus permitiu que cuidasse dela pelo menos por mais 10 anos, diante de uma adversidade, nós não enxergamos a benevolência e a misericórdia do Senhor, nós focamos naquilo que perdemos, nós focamos naquilo que não temos. Isso passar pelo nosso coração é totalmente natural, gente. Não é natural nós permanecermos no lugar da amargura, porque o diabo é um oportunista. E se eu creio em um Deus que cuida de mim, no alto da montanha e no fundo do vale, Jesus diz assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos dias felizes, nos dias de prosperidade, nos dias do nascimento, nos dias da bênção. E eu também estou com vocês no dia do enterro, no dia do luto, no dia do velório, no dia da bancarrota, no dia da falência. Eu vou sustentar vocês. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e eu quero promover vocês e levar vocês a vencer também. A pastora que foi me buscar hoje no aeroporto, a gente veio conversando, um papo super edificante no carro. Como a gente aprende em todo o tempo. Ela compartilhou comigo que ficou viúva há 2 anos. Quando estava acontecendo o Mulheres Extraordinárias, na última edição, há 2 anos atrás, 2019, ela estava com o esposo, foi uma doença fulminante, rápida, em 3 meses o diagnóstico e o falecimento. Para uma pessoa que estava casada há mais de 26 anos. Isso é um golpe. E eu achei interessante que eu olhei para ela e ela falou assim, agora eu consigo falar sobre isso sem chorar, sem doer tanto. E ela começou a compartilhar comigo do recomeço. Ela começou a compartilhar comigo daquilo que Deus estava plantando no coração dela. Das decisões que Deus mandou, conduziu ela a tomar, porque ela era pastora ao lado do esposo pastor. E ela saiu de cena durante 2 anos. O pastor que eles formaram assumiu o pastorado da igreja. E ela foi se recolher e viver aquele luto, chorar sim, se recuperar sim, descansar sim. Porque a gente tem que viver todas as estações da vida, não, sabe, aquele triunfalismo. Não! Deus deu, Deus tomou, uma hora vai estourar. A gente tem que viver a dor sim. A gente tem que chorar sim. E a gente passa pelo luto. Passa pelo luto. A gente está caminhando através dele. A gente não está permanecendo, montando um acampamento no luto. A dor está lá, ela sente falta do marido? Certamente. E quando ela começou a falar, meu Deus, assim, a Noemi, ela também tem 2 filhos, e em nome de Jesus o Senhor não vai tomar nenhum deles.
Mas um filho já foi morar longe porque fez um concurso e foi trabalhar em outro lugar. E o outro filho está na iminência de ir também. E eu olhei para aquela mulher diante disso e eu vi uma perspectiva. Ela compartilhou comigo um projeto que está no coração dela para o reino de Deus. Um projeto que vai abençoar esposas de pastores. E o meu coração ficou quentinho. E eu falei assim, olha aí o que Deus faz. Quando parece que tudo acabou, vem um renovo, um recomeço. E Deus transforma a situação e tira os nossos trajes de luto e coloca para nós um caminho e um propósito. Noemi não tinha a menor ideia do que Deus estava para fazer na vida dela. Noemi não estava conseguindo enxergar que Deus já estava cuidando dela, porque Ruth se apegou a ela, Ruth como uma filha. Ruth estava amando Noemi como uma filha ama uma mãe. Não insista que eu te deixe, de maneira nenhuma eu te deixarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e só a morte me separará de ti. Quer dizer, gente, que declaração de amor, uma declaração de amor de uma das mais lindas da Bíblia, de aliança, de compromisso. Ela estava se colocando no lugar dos filhos. Eu vou cuidar de você, Noemi. E ela chegou, e quando você vai lendo o livro de Ruth, ela chega na terra e ela já põe o pé no recomeço. Ruth. Ela, por outro lado, não foi como a mulher de Ló, ela não olhou para trás, ela deixou para trás Moabe, ela deixou para trás os moabitas, ela deixou para trás os deuses pagãos daquela terra, e ela entrou com os 2 pés no povo de Israel, e foi tanto com os 2 pés que ela entrou na linhagem do Messias. Ela não ficou choramingando, ai minha terra, ai os meus deuses, ai meu povo. Não, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Vamos para o novo, Noemi. 3 perspectivas completamente diferentes. Uma conectada à maldade, dando valor ao que é vil, dando valor ao que é palha. Coração dividido, mente dividida, que levou a mulher de Ló à morte. Impediu o recomeço. A outra, ferida, amarga, entristecida. E ela estava tão cega pela dor dela que ela não conseguiu ver a benevolência de Deus para com ela. Ela só viu o que ela perdeu, ela não viu o que ela ganhou. Talvez você esteja no lugar de Noemi. Deus tem cuidado de você. Respira aí. Enche o pulmão de ar, mulher. Solta. Olha que bênção. Tem muita gente que está tentando fazer isso agora, não está conseguindo ser um respirador. Se Deus te deu vida, é porque ainda tem um propósito para ser cumprido em você e através de você. Deus está te dando essa vida, não desperdice. Deus está te dando essa chance, não desperdice. Se nós ainda estamos vivos, que isso não seja em vão. E que a nossa mente seja transformada. E que a gente entre nesse novo tempo, como Ruth está entrando. Ruth entrou disposta. Ruth entrou valente, Ruth foi para o trabalho, Ruth foi procurar uma plantação onde ela poderia catar as espigas e sustentar as 2. Ela arregaçou as mangas, ela se abriu para as possibilidades. Quando Noemi apresenta a Ruth a possibilidade dela ser resgatada por Boaz, ela dá instruções para Ruth. Ruth não questionou, Ruth obedeceu. Ela falou, tudo que você mandar eu vou fazer. Se você quer recomeçar certo, não tenha medo do trabalho e obedeça. Entra na obediência de Deus, arregaça suas mangas, sai do lugar do comodismo, sai do lugar do individualismo, do egocentrismo. Ruth não estava ali só por ela, Ruth estava ali pensando na sua sogra. Ruth estava ali para servir, Ruth estava ali para cuidar. Nós não estamos nesse mundo a passeio e a gente não está aqui para pensar só no nosso umbigo, com um Deus particular que é mais parecido com o gênio da lâmpada, que satisfaz os meus caprichos e os meus desejos.
A gente tem que matar esse Deus que a gente construiu na nossa cabeça, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. É o Deus Papai Noel, que vai te dar tudo bonitinho se você fizer tudo certo. Santidade te beneficia. Santidade te preserva. Santidade preserva toda a sua casa das maldições que o pecado traz. Deus não é nem arranhado pela sua santidade ou ausência dela. Deus é santo e está estabelecido. Ele é, era e há de vir. O Senhor não precisa que você seja santo. Você precisa de ser santo. Mas às vezes a gente acha que Deus deve a gente alguma coisa. Poxa, mas eu sou em uma vida tão santa. Eu jejuo, eu oro, vou na igreja, eu sou dizimista fiel. E a gente se tem em tão alta conta. E a gente acha que por causa disso Deus deve alguma coisa. Então, quando alguma coisa sai do jeito que a gente não espera, a gente assume o papel de Noemi e a gente fala assim: o Deus Todo-Poderoso se voltou contra mim. E a gente fica no lugar do vitimismo, culpando Deus pelas circunstâncias da vida, porque se a gente está vivo, gente, a gente vai passar aflição mesmo. Ou então porque a gente imaginou um Deus que não tem nada a ver com Deus que é revelado na sua palavra. Ele é justo, ele é amoroso, ele é misericordioso. E se Deus não te der nada até o dia da sua morte, Ele já te deu tudo. Ele deu o melhor dele, deu o único filho para te dar a chance de você ter vida novamente. Deus não nos deve nada, Deus já nos deu tudo, nos tornou co-herdeiros em Cristo Jesus. A gente merecia a cruz e a gente ganhou a vida, porque o escrito de dívida que era contra nós, Jesus pagou a conta. Mas ainda assim, a gente olha para Deus como se Ele fosse o nosso devedor. Temos um coração de Noemi. O Todo-Poderoso se voltou contra mim. E o Senhor está nos chamando para recomeçar como Ruth, que rompeu com os deuses falsos, que rompeu com uma vida que mantinha ela longe de Deus, e que entrou com os dois pés numa terra, num povo, e assumiu um novo estilo de vida, servindo, amando, se submetendo, obedecendo e dando graças por aquilo que Deus trazia para suas mãos. Ruth se casou com Boaz e deu à luz a Obed, pai de Jessé, pai do rei Davi, linhagem do Messias, porque ela escolheu recomeçar a maneira de Deus. Feche os seus olhos novamente. Hoje é tempo de reconstruir o altar de comunhão com Deus, para poder ouvir a sua voz e discernir o que Ele diz, o que Ele quer, aonde ir. Hoje é tempo de se humilhar, de se arrepender, se quebrantar, para poder ouvir a sua voz e finalmente inaugurar um novo tempo. Nós não sabemos o que temos adiante de nós. Essa pandemia nos mostrou que não temos controle de absolutamente nada. Mas Ele tem. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
É tempo de nós chorarmos pelo nosso pecado, é tempo de nós chorarmos pelo nosso país, é tempo de nós chorarmos pela impiedade ganhando espaço, é tempo de nós chorarmos porque o que é bem virou mal e o que é mal virou bem. É tempo de nós chorarmos e nos arrependermos como igreja, porque a promessa de Deus é para a sua igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pega toda a sua indignação e transforma em oração. Transforma em joelhos dobrados e boca no pó diante de Deus, porque o que muda a nossa nação é oração. Só Deus pode mudar a nossa sorte. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, gente. Nós precisamos de recomeçar, sim. Mas recomeçarmos no modelo de Ruth. Eu queria que voltasse o shopping. Olha a mulher de Ló aí. Eu queria voltar a viajar. Mas para a igreja ninguém quer voltar, né? Um tanto de gente não vai voltar. Só na igreja que tem Covid. No shopping não tem, no estádio não tem. No campo de futebol não tem Covid, no barzinho não tem, no shopping, né? Mas na igreja tem Covid. Nosso coração está sendo provado. Que sejamos aprovados diante do Senhor. E que nos convertamos de todo o nosso coração ao Senhor. Que paremos de viver uma vida religiosa aparente, de verniz. Mas nos coloquemos na brecha, orando incessantemente até que Ele venha. Até que Ele venha. Helene, se piorar, se você estiver apegado ao Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tem muita gente que está abalado, porque não confia em Deus. Confia nos médicos, confia na máscara. E eu não estou dizendo para não confiar, não. Usa a máscara. Confia nos médicos. Mas a nossa primeira confiança está naquele que realmente pode nos livrar. Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Ó Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, nessa noite nós pedimos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós buscamos outras fontes. Cisternas rotas temos cavado para nós, buscando alívio onde não há, buscando esperança onde não há, buscando recomeço onde não há. Perdoa-nos, Senhor, som do nosso coração. O Senhor conhece cada um de nós aqui pelo nome. O Senhor sabe cada história, cada desafio, cada ganho, cada perda. Pai, contempla os nossos corações e nos atrai de volta ao Senhor. Não há uma religiosidade aparente, mas uma vida que transborda e pulsa o Senhor 7 dias por semana. Tira-nos, ó Deus, da mornidão, Senhor. Ó Deus, nós não queremos atravessar mais problemas e mais vales e mais mortes para sermos despertados. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira os tapões dos nossos ouvidos, Senhor.
Quebra o nosso coração empedrecido, Senhor. Quebranta-nos diante da Tua presença, Senhor, e conecta o nosso coração ao Senhor. Afasta os nossos olhos das coisas inúteis e faz-nos caminhar nos caminhos que traçaste. Deus, ajuda-nos, Senhor, a rompermos com o passado, a rompermos com o pecado, a rompermos com o estilo de vida que não agrada ao Senhor, que não nos aproxima do Senhor, que não nos aquece de amor pelo próximo. Afasta-nos, Senhor, das coisas inúteis que este século nos propõe e alinha o nosso coração com o Teu prumo. Passa o Teu prumo na nossa vida, Senhor. Cura a amargura, Senhor, e o luto daqueles que estão desesperados, como Noemi estava. Abre os olhos das minhas irmãs e irmãos, Deus, que de tanta dor não conseguem contemplar aquilo que o Senhor já está fazendo, não conseguem vislumbrar um futuro novo como o Senhor tinha para Noemi. Ó Deus, faz isso conosco, Senhor. E nos dê um coração como de Ruth, disposto a recomeçar, disposto a se submeter, disposto a se envolver, se engajar, disposto a cuidar, disposto a renunciar para receber o melhor que só vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Muda o nosso coração, transforma a nossa visão e a nossa mente para a glória do Teu nome. Fortalece-nos, ó Deus, nas nossas muitas debilidades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Te adoramos, Deus. Tu és digno.